Atividade 2. Como ajuda, elementos para a definição de liturgia segundo o Sacrosanto Concílio. Ratificando, não é o ponto 1, é o ponto 2, tá? Ponto 2. Ideias para ajudar na definição do comentário sobre a Sacrosanto Concílio. Sabendo que o concílio fez a maior reforma litúrgica da história da Igreja, centrando-a na história da salvação e no mistério pascal de Cristo. No ponto 2, nós lemos logo de início a liturgia em que a obra de nossa redenção se realiza, especialmente pelo divino sacrifício da Eucaristia. Contribui decisivamente para que os fiéis expressem suas vidas e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a natureza genuína da verdadeira Igreja. Então, para elementos que ajudem você a preparar essa realidade de definição da liturgia, vamos partir a obra de nossa redenção, chamada Opus Redemptione, na liturgia, que é a obra de nossa redenção. Vamos perguntar: desde quando Deus quis nos redimir? Desde quando Deus quis nos salvar? Desde quando Deus nos quer dar a sua vida? Desde sempre. Por isso, a obra de nossa redenção faz parte do desígnio eterno de Deus sobre cada um de nós. O ponto 2 da Sacrosanto Concílio inicia a liturgia em que a obra de nossa redenção se realiza. Ou seja, Deus, nosso Pai, preparou na história da salvação, na diversidade de tempos e modos, este grande presente do seu amor de Pai para todos nós. Então, a salvação, redenção, libertação é uma iniciativa do amor de Deus por todos os homens. Por isso, Sacrosanto Concílio 5 diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e alcancem o conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam redimidos e alcancem o conhecimento desta verdade, ou seja, deste desígnio de salvação, deste projeto de salvação, deste amor invencível que preparou na história tão grande dom para toda a humanidade. Aqui, a Sacrosanto Concílio, ponto 2, recorda a obra de nossa redenção, que acentua a ideia da celebração litúrgica como dom, como graça, e este dom e esta graça foi preparada por Deus para todos nós ao longo da história da salvação. Podemos dizer que é mistério de salvação, é mistério de redenção, que continuamente é celebrado e continuamente é reatualizado, porque é memorial histórico salvífico desta grande obra de redenção. Por isso, o seu próprio dinamismo teológico radica na sua ação celebrativa do memorial salvífico, dado que todas as vezes que participamos do memorial do sacrifício, atualiza-se e opera-se o fruto de nossa redenção. O que nós encontramos na Sacrosanto Concílio número 2, vem da coleta do missal romano: concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente neste mistério, por todas as vezes que celebramos este memorial, que é o memorial da Páscoa, torna-se presente a obra de nossa redenção. Isto aqui nós encontramos na missa da quinta-feira santa, missa da ceia do Senhor.
Ora, a obra de nossa redenção é para ser eternamente celebrada. É uma celebração com a qual Deus continua nos redimindo, continua nos salvando. Agora, hoje, a salvação é dom de Deus, portanto, é vida nova que o Senhor nos dá. Sacrosanto Concílio 2 começa a liturgia em que a obra de nossa redenção se realiza. Mas também no ponto 5 tem nomeadamente volta a expressão redenção. No ponto 5 diz: Cristo Senhor, especialmente pelo mistério pascal de sua paixão, ressurreição dos mortos, gloriosa ascensão, em que, morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida, realizou a obra da redenção dos homens e rendendo a Deus toda a glória, como foi pronunciada das maravilhas de que foi testemunho o povo de Deus do Antigo Testamento. Ou seja, Cristo Jesus, pelo mistério de sua encarnação, de sua vida, de sua pregação, de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão ao céu, ele realizou no mistério de sua Páscoa a nossa vida nova de reconciliação com Deus, a nossa participação no seu triunfo pascal, a nossa salvação eterna. E aqui diz, realizou a obra da redenção dos homens. Logo, o que é que nós estamos entendendo? Que para o concílio, o acento fundamental está na obra da redenção. Primeiro, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Segundo, porque Deus operou na história, com as maravilhas da antiga aliança e da nova aliança, esta redenção. Terceiro, Deus quer que todos os homens, pela fé, participem desta redenção e seja salvo eternamente com o Cristo que é ontem, hoje e sempre. Ora, a liturgia é exatamente a atualização desta opus redemptionis. Dois elementos fortes aqui da Sacrosanto Concílio. Dois, e ao mesmo tempo da Sacrosanto Concílio, no ponto 5. Obra de nossa redenção. Logo, a liturgia celebra a obra da redenção, ou seja, atualiza o plano histórico salvífico realizado pelo Pai em Cristo por obra do Espírito Santo, em benefício dos fiéis incorporados na Igreja. Aqui tem um outro elemento fundamental. Esta redenção é uma obra conjunta do Pai, através do mistério da Páscoa do Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos dizer, toda a Trindade Santa opera esta obra da redenção. É claro que a obra é realizada no mistério da Páscoa de Cristo, porque no Filho se atualiza o desígnio de Deus. É no Filho que se cumpre o desígnio de Deus. Agora, o que Deus realizou na Páscoa do Filho e o que o Filho realizou na Páscoa para a glória de Deus e para nós, continua na Igreja pela ação do Espírito. Por isso que todo o Pai, todo o Filho, todo o Espírito agem na obra de nossa redenção. Ora, esta obra de redenção é para que os fiéis possam manifestar em suas vidas duas realidades. Primeira, o mistério de Cristo e a natureza genuína da verdadeira igreja. A igreja é redimida pelo mistério da Páscoa. A igreja já nasce santa no mistério da Páscoa, banhada com a água e com o sangue. E os fiéis que participam
da obra da redenção, através da liturgia, são fiéis que nascem para a vida de Deus em Cristo no Espírito. É por isso que a participação na Sagrada Liturgia exige sempre o mistério de Cristo. E ali, quem é santificado no mistério de Cristo, agora deve visibilizar esse mistério de Cristo e a natureza pascal da verdadeira igreja. Ou se quisermos, a natureza de redenção desta igreja. Assim, nós vamos compreendendo que aquele desígnio do Pai, lá na carta de São Paulo aos Efésios, foi em Cristo que nos escolheu antes da criação do mundo, nos abençoou em Cristo, nos fez conhecer esse desígnio de salvação, nos redimiu, depois envia o Espírito. Então, todo aquele capítulo 1 da carta aos Efésios dá exatamente o sentido bíblico do que nós estamos aqui afirmando. A liturgia, obra de nossa redenção. Esta redenção é no mistério da Páscoa. Esse mistério da Páscoa é uma obra conjunta do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem dado histórico, porque foram preparados no Antigo Testamento, preparado no mistério do Novo Testamento e agora continuado pela ação da Igreja. Os fiéis, portanto, todos nós que celebramos a Sagrada Liturgia, celebramos para que deixemos Deus nos redimir. Deixemos para acolher mais profundamente esse mistério de redenção. Logo, Deus está nos salvando aqui e agora pela via sacramental, porque a liturgia é sempre participação sacramental na obra do Pai e na obra do Filho e na obra do Espírito Santo. Por isso que a igreja toda se manifesta como um povo santo, reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E toda a ação divina é sempre uma ação trinitária, isto é, do Pai, pelo Filho e no Espírito. Assim, em toda liturgia, obra da redenção, o Pai é sempre recordado, porque é autor desta redenção, o Filho é sempre comemorado, porque é a Páscoa do Filho, e o Espírito Santo é sempre glorificado. O Pai é louvado por tão grande dom de redenção, o Filho é comemorado e o Espírito Santo é invocado. Vamos pedir ao Senhor que nos faça compreender que a liturgia é, sobretudo, obra de nossa redenção. Por isso, aqui tem algumas ideias para ajudar na compreensão da definição de liturgia na segunda atividade, é o ponto 2, vendo Sacrosanto Concílio 2 e, ao mesmo tempo, Sacrosanto Concílio 5, onde se faz explicitamente referência à obra de nossa redenção. Agora você poderia tomar outros textos do Catecismo da Igreja, outros textos bíblicos, para dar a fundamentação bíblica desta nossa redenção. Deus seja louvado por tão grande amor de nos criar, de nos redimir, santificar, para sermos eternamente redimidos pelo seu amor de Pai, na graça do Filho e na unidade do Espírito Santo. Amém.